Olá, pessoal. Respondendo a pergunta dos meus seguidores sobre o João de Deus e a fé de cura, né? Ou cura com fé. Eu não gosto muito de comentar nesse assunto, mas tem que responder. Bom, ontem eu fui muito tempo na praia, né? Várias semanas, fim de semana. Atendi um paciente de 90 anos, a dona Hilda. Ela falava assim: eu sou bonita, o resto é milagre. Gostei muito dessa frase. 90 anos muito elegantes, parece a rainha da Inglaterra. Ela fala assim: eu conquistei todos os médicos, ficaram apaixonados por mim. E ela perguntou assim: Peter, você tem certeza que você é você mesmo? Estou muito escuro. Você ficou preto. Bom, quando você procura uma cura de médium, né, como o João de Deus, o que você pensa? Você pensa que alguém te curou ou tua fé que te curou? Na verdade, 2.000 anos atrás, Jesus já revelou esse segredo. Quem cura é tua fé, né? É que o processo de cura está dentro de você. A pessoa apenas está um start, despertou tua fé. Ou então você deu essa autorização para a pessoa, é como você tem a chave, você tem cadeado. E você pediu à pessoa que não tem mais experiência, que você confia mais, abre esse cadeado para você. Apenas dá um comando. Fala aqui. Às vezes, você está esperando só essa frase. Você está curado. Pronto. Aquilo começou o processo de cura, né? Eu já presenciei muito nesse aspecto, pessoas assim, mas como assim, né? A curar é a fé da pessoa que cura. Então, tinha um paciente que ele tem tumor de hipófise, né? Uma adenoma no hipófise. E eu tive, na minha 30 anos de carreira, eu tenho tratado duas pacientes com sucesso, que o tumor sumiu, né? A pessoa voltou ao normal. Tem uma desordem hormonal muito complicada. Então, mas como a hipófise é muito pequena, o tumor não pode ser grande, né? É pequenininho. Só que, com o desenvolvimento, se ele cresce, ele pode pressionar o nervo óptico, você pode ficar cega. Então, tinha um paciente, ele saiu do neurologista e falou: se você fazer cirurgia e se errar, você pode ficar cega, né? Ficar cego. E ele ficou tão medo, ele não escutou direito. Ele saiu do prédio de São Paulo com a esposa, ele ficou cego. Ele falou: amor, não estou enxergando, não estou enxergando nada. E justamente tinha amargado comigo, né? Quando pegou, né? O trânsito chegou em Campinas, chegou aqui, muito calor, ele entrou, eu falei: o que aconteceu? Ele falou: fiquei cego porque o médico falou que, né, é uma sugestão que ele não ia enxergar se fosse cirurgia, né? Ele não fez cirurgia. Ele falou: olha, primeiro, não é possível o tumor crescer tão rápido te pressionasse nervo óptica, né? O segundo, você não fez cirurgia. Então, impossível que você está cego, você não está enxergando, né? Como ele tem muita fé em mim, então quando assim que eu falei, ele abriu o olho e enxergou. Então, você não pode tratar esse milagre, né? Na verdade, é uma autossugestão que não consegue enxergar e enxergar, entende? Então, nesse sentido, bom, independentemente de que a gente variar o cura, né, a cura de meia-idade ou não, a primeira você tem que entender, tudo abuso sexual é crime, qualquer um que seja, independentemente de quem seja, né? Religioso ou não, ou médico, terapeuta, quem pratica abuso, assédio, são crimes. Então, você tem que denunciar. O Brasil é um estado de lei, né? Tá errado, é crime, então tem que ser denunciado. O surpreendente é que ele começar a buscar esse caminho de poder e a ganância, né? Vaidade e a ganância. Então, buscar fama, virou uma fábrica de dinheiro, né? Na verdade, virou um meio, né? Vender aquelas passiflora, né? E estimasse, parece já né? Pero meio milhão por mês, parece. Tem só um produto, né? Tem outros produtos também. Você pode calcular se estimular. Bom, eu nunca fui. Eu tenho curiosidade de conhecer, mas eu nunca fui lá. Tenho pacientes, alguns que foram várias vezes, inclusive, né, 3, 4 vezes por ano. Na verdade, a pessoa que busca, né, busca fé
ainda que buscar fé nos outros, né? Outros podem me curar, né? Essa cura, na verdade, é sua própria fé que te cura, né? Que está dentro de você. Então, Jesus fazia milagre, mas ele falava, tua fé que te cura, né? Porque senão, eu penso o seguinte, se você mesmo você tivesse poder, né, de incorporar um espírito, ou você mesmo tem esse poder de curar instantaneamente, sem, né, aumentar a fé da pessoa, seria um trapaceio para o plano de Deus. Imagina uma pessoa diabética, né? Quando a pessoa fica doente, está na prova. Se a vida fosse uma escola, você está na prova, você precisa superar nessa prova, não é? São várias provas perante a vida, para você evoluir, para você crescer, não é? Deus não quer castigar você. Deus colocou dificuldade, né? Você que não seguiu a orientação, desequilíbrio emocional, desequilíbrio de alimentação, e você começa a ficar doente. Então, através da cura, você aprende a lição, né? Então, quando você está doente, é uma prova, né? Imagina se você está na prova e alguém furtou uma capa-lido, uma cola, e passando para todo mundo. Todo mundo sai da prova sem aprender nada, né? Essa cura de Dr. Fleece, né, tinha também, essa é uma trapaceio para o plano de Deus. Imagina uma pessoa como comia um bolo por dia, ficou diabético, né? Aí chegou lá, ele não precisa ter fé, ele só precisa conhecer esse João de Deus, chegou lá, você está curado, pronto, curou, né? Se fosse verdade, vamos supor, né? Se curou. O cara não precisa acreditar em Deus, não precisa aumentar a fé, né? Simplesmente volta para casa, come de novo, outro ano, eu fico diabético, eu vou lá, a Patiana passou, curou. Seria trapaceio para o plano de Deus. O cara não aprendeu nada, não cresceu nada, não é? Então, não serviu uma lição, né? Esse é o tipo de cura que não aumenta a fé da pessoa, né? E seria como fosse furdou uma cola da prova, né? Você tem que crescer, purificar a sua alma através de doença, né? E muitas, na igreja cristã, tem muitas curas também pela fé, pela própria tua fé, que você acreditasse, você também consegue curar, né? Eu apenas um facilitador da sua fé. Então, eu conserto o seu meridiano como você conserta o circuito para você funcionar melhor o seu organismo. Eu percebi muito tempo pelo tratamento, quando sua orelha, né, fica muito mole, você tem autocura, né? Jesus fala que tua fé que te curou. Isso quer dizer que existe uma autocura dentro de você, não é? Vós sois deuses. Siga essa palavra de Jesus, né? Quer dizer, somos como deuses. Temos poder de cura em cada um de nós. Quando eu descobri que quando eu falar assim, todo mundo começa a apertar a orelha, você tá mole. Vai ver se a orelha tá mole. Então, eu descobri que quem tem a orelha muito mole, normalmente tem muita fé, ou religioso, ou pessoa que tem muita fé. E tem autocura. Nunca fica doente. Quando eu chego aqui, apenas né, colocar uma semente, colocar uma cura, ele já está curado. Falta um pouco. Ele mesmo pode curar. Isso está um comando. Eu não vou ficar doente, eu vou ficar curado. Pronto. Se você vai, fica doente. Peguei, né? Tô velho. Tá de peso. Isso é uma confirmação muito negativa. Colocou confirmação negativa, você fica doente. Eu falo que não. Você tem autocura. Olha a sua orelha, né? Você cura. Se quiser, você nunca ficou doente, não foi? Fui. Você nunca tomou remédio na vida inteira? Fui. E agora, por que você fracassou? Você lascou? Porque eu achei que ficou doente. Basta você confirmar. Eu estou perfeito. Eu tenho profissão de Deus. E você começa a melhorar, começa o processo de cura. Porque você que paralisou o processo de cura. Você tem. Você fala, eu fico doente, tem que tratar com alguém. Pronto. Não é? Muitos pacientes vêm aqui, simplesmente eu conversei, a pessoa já ficou curada. Põe uma agulha. Claro, a pessoa tem energia. O médio é um aparelho. Ele é como você, um TV receber programa, né? Pode receber espíritos. Mas ainda é despertar a sua fé, né? A fé, o processo de cura está dentro de você. Você tem que entender disso. De qualquer maneira,
mesmo tomar remédio, homeopatia, acupuntura ou mediunidade, o processo ocorre dentro de você. Se não tem fé, nada funciona. Isso prova o efeito placebo, né? O placebo é o quê? É a fé que cura. Às vezes aumenta muito mais que 10%, chega a 30%. Então, é o poder de fé. Essa diferença, a diferença é que sua fé é forte ou não. Então, se você tomou nada, né, não funciona. Mas se você tomou uma cápsula de açúcar, funciona. Quer dizer, porque você viu algo entrou dentro de você. Na verdade, ainda é uma autocura, né? Só que você acreditou aquilo remédio que não era remédio. Você fala, a partir de agora eu vou ser curado. Pronto, você deu confirmação. E aí começa a curar. Você faz, estou curado. Cessando o remédio, né? Aí quando mostra para você, fala, olha, esse é um cápsula de açúcar só. Tinha nada. Não tem remédio nenhum. Você vai, como assim? Ai, tá doendo de novo. Tem gente que volta, fica doente de novo. Está curado, gente. Não é? Porque esse é um efeito de fé quando você acreditou. Então, todos os terapeutas curadores são facilitador da fé, né? Inclusive padres, pastores, qualquer um que faz essa terapia de cura são facilitador de fé. Então, na verdade, quem cura é você, né? É sua fé que cura, né? E então, você coloca na sua cabeça, né? Não estou julgando o mérito se João, ou João de Deus, ou João Teixeira, será que ele tem essa capacidade de curar ou não? Mas eu estou reforçando pela minha experiência. A primeira, abuso não pode, né? Abuso sexual é crime, acabou. Não interessa quem denuncia, não é? Demorou denuncia porque ele cara tem muito poder, né? Ele usou ganância, vaidade, virou fábrica de dinheiro. Então, todavia que a gente, qualquer um busca espiritualidade, tem que evitar duas coisas. A ganância, dinheiro, né? Ou vaidade, que é orgulho, né? Ego, pela fama. Então, evita duas coisas. O terceiro é a razão de verdade que você busca seu entendimento. Então, busca também crescimento pessoal, né? Espiritual. Então, é muito claro. Você tem que mudar algo dentro de você. Tem que crescer. É você tem que acreditar em você. Mas tem gente que acredita o outro. Já tem muitas pessoas que, quando eu peço, a pessoa faz uma oração, né? A pessoa, então faz oração para mim, por favor. Então, quando eu orava, e a pessoa ficava bem na hora. Mas é você mesmo orar, não funciona. Eu orei e não funciona, porque a pessoa não acredita nela, né? A pessoa está acreditando, o outro pessoa poder te ajudar, né? Mas eu ajudo, eu faço orações, eu também faço respiração junto com a pessoa, né? E a pessoa aprende. Então, o processo cura é um processo de despertar a cura, autocura dentro de você, ok? Então, Jesus fala que tua fé que te cura porque revelou um secreto, de que existe uma autocura, somos autocuráveis, podemos curar nós mesmos. E também você tem o poder de curar os outros também, passa a sua energia, quando você tem autocura, né? A doença é como seus meridianos começar a trabalhar, você começa perdendo nessa função. Então, a gente trata para restaurar nessa poder de autocura. E aí você começa a ficar saúde perfeita. Ok? Obrigado.